Então, por favor, de volta aí, Roberta. Fala um pouquinho aí dessa problemática de vocês, desafio de vocês. Joia. Bom, o nosso desafio aí, de fato, é um desafio apaixonante, né? Porque é um desafio extremamente vivo. Ele é muito, muito vivo, né? E a gente fala da questão de estratégias dinâmicas de marketing para pequenas empresas. Esse é o tema aí do nosso desafio. E ele pergunta aí como nós poderíamos habilitar em larga escala o empresário da micro e pequena empresa na adoção de estratégias dinâmicas de marketing para seu negócio, que sejam baseadas no conhecimento da jornada do seu cliente e que possam gerar mais e melhores vendas. A princípio, aí, a gente botou essa janela de 1 ano. Né? Algumas métricas aí que o nosso desafio pretende atingir, né? Primeiro, a gente tem uma meta mais de curto prazo, que é o aumento do faturamento em 20% em até 6 meses, né? A gente entende, sabido aí da dificuldade que os empresários estão enfrentando, né, com relação à queda de vendas, perda de faturamento, e todo o reflexo da pandemia, que, na verdade, muitas das dívidas que foram contraídas, elas vêm se como se fosse uma bolinha, né, uma bolinha de neve, e assim, muitas vezes vai sendo empurrada, né? Então, os empresários estão precisando, sim, no curto prazo, fazer caixa, né? Mas a gente também não pode olhar só para essa questão do curto prazo. E aí a gente tem esse resultado também de aumentar o lucro da empresa em, no mínimo, 20% até dezembro de 2024. Pensando aí que até a fase do desenvolvimento da solução, isso equivale a até 3 anos, né? Então, a gente, obviamente, pensar que precisa socorrer os pequenos negócios em termos de vendas, mas ter essa visão de mais alongada, mais de longo prazo, que garanta, de fato, a permanência, né? A sustentabilidade, a perenidade desse negócio ao longo do tempo. Para isso, também, a gente coloca o aumento de 30% de novos clientes em até 6 meses. Né? A gente sabe que a retenção ela é extremamente importante, mas esses pequenos negócios, até por entender que eles, para fazerem novas vendas, provavelmente eles vão ter que adotar algumas estratégias ou estar em alguns ambientes que atualmente eles talvez não estejam, então, consequentemente, é natural que termine que eles consigam atingir também novos clientes. E um último resultado esperado é que esse empresário ele possa mensurar o CAC. A gente até colocou mensurar e reduzir, que é o custo de aquisição do cliente. Mensurar por quê? Porque nas nossas escutas é nítido que assim praticamente nenhum empresário tem essa mensuração, né, do CAC. Eles não conseguem, eles têm às vezes os controles básicos de venda, tem o ticket médio, quantos clientes atenderam, mas eles dificilmente têm números com relação à retenção, fidelização desses clientes, e eles desconhecem também a questão do custo de aquisição de novos clientes, né? Então, isso é algo muito importante, né? Até, obviamente, isso é o primeiro passo para que ele comece a pensar na lógica de retenção também, porque a partir do momento que ele enxerga que ele, muitas vezes, tem um custo de adquirir um novo cliente, ele não consegue reter esse novo cliente, e aquele custo de aquisição, muitas vezes, a venda que esse cliente faz num determinado período nem pagou, né, esse custo de aquisição dele. Então, a gente vai criando, né, essa mentalidade desse empresário, né, dessa necessidade dele atrair novos, mas também de reter os já existentes. Então, a gente colocou aí que ele precisa mensurar e também precisa reduzir o CAC em até 6 meses. E essa questão da redução de CAC, quando a gente falar aí do resumo do contexto, vai ficar claro que existem muitas oportunidades, né? Atualmente, esse empresário ele possui dificuldade em reconhecer ou em colocar o marketing como uma das suas prioridades de negócio. E ele experimenta um alto grau de incerteza quando realiza investimentos de marketing. Como ele realiza as ações, muitas vezes pontuais, isoladas, não coordenadas e principalmente copiadas de sua concorrência,
e não mensuradas do retorno, assim, é raro aquele empresário que faz uma ação de marketing e depois vê das vendas que chegaram, como você ficou sabendo, né? Como é que você chegou até aqui, para verificar se aquela ação que ele fez realmente teve retorno. Então, eles fazem isso muito no feeling, né? Eles fazem uma ação e no feeling eles sentem se aumentou ou não as vendas. Então, a gente, quando começa a mensurar o CAC, a gente resolve esse problema também, né? Ele se sente desnorteado atualmente com a variedade de plataformas, de técnicas, de canais, de ferramentas disponíveis, né? Principalmente nesse mundo digital, onde, na maioria das vezes, ele também não tem uma familiaridade tão grande, né? Isso termina resultando nessas ações desconectadas, ações ultrapassadas. Muitos ainda fazem ações, de fato, muito, muito, muito ultrapassadas, que você vê que não está nem sendo direcionada para o público-alvo dele, pouco efetivas, com baixíssimo retorno, quando as mede, né? E quando as mede empiricamente. E eles não acompanham, eles não conseguem acompanhar essa dinâmica de mercado. A gente também espera que a solução ela possa subsidiar uma ação estratégica do marketing, né? Mas que seja uma estratégia de forma dinâmica, né? Porque quando a gente pensa em planejamento, obviamente a gente pensa em traçar algo e seguir, né? E quando a gente está no mercado dinâmico, a gente precisa traçar algo, né? Ter um caminho, né? Algo que vá direcionando, mas que, ao mesmo tempo, permita essa mobilidade, essa dinamicidade, para que esse empresário consiga acompanhar a dinâmica de mercado. Que essa solução possa antecipar, sinalizar antecipadamente as mudanças de mercado, que ela possa traduzir esses conhecimentos, né, sobre mudanças de comportamento de consumo, sobre tendências de mercado, de setores de segmento, que ela possa traduzir tudo isso em insumos que auxiliem esse empresário na tomada de decisões eficazes do seu negócio. Como casos, aí a gente até trouxe 2 casos assim, bem emblemáticos para que vocês percebam o perfil dos clientes, né? A gente colocou 2 perfis que são um pouco clássicos aí, dentro daqueles que foram pesquisados aí durante esse trabalho. Um é um empresário de mini mercado, um empresário de mini mercado que, de repente, colocou lá um mini mercado há um certo tempo, está bem estabelecido, de repente, naquela localidade, mercado de bairro, né? Colocam a jornada dos consumidores daquela região, né? No sentido de que está ali à disposição, está próximo, enfim, mas ele não tem planejamento de marketing, né? Ele não entende quando você fala o conceito do que é que ele pensa de marketing. Primeiro, a questão do conceito é extremamente nebuloso, e isso a gente viu praticamente todos. A maioria confunde marketing é igual a propaganda ou promoção. Ele costuma adotar ações sugeridas pelos fornecedores ou copiadas da concorrência. E ele próprio e a sua equipe têm dificuldades com o digital. Então, se ele for pensar em alguma coisa para inseri-lo mais digitalmente, a dificuldade é extremamente grande. E temos uma outra empresária também pesquisada que tem um comércio e uma indústria, né? Ela tem uma fábrica e uma loja no mesmo espaço, de moda praia. E ela tem dificuldade de tempo. Isso foi um fator preponderante na escuta de todos os empresários. Existe uma dificuldade de tempo gigantesca dos empresários. Eles se sentem muito sufocados e dominados por essa roda viva. Ela não tem tempo, não consegue compartilhar insights com a equipe. Ela até tem uma certa visão, tem aquele feeling, mas não consegue ter essa troca e nem consegue receber também esses insights da equipe, do que eles estão percebendo no dia a dia no atendimento. Ela também percebe, a fala dela foi, quando eu sinto que eu estou fazendo uma ação para fazer alguma coisa, de repente o mercado já mudou, já é outra coisa, eu já preciso mudar para outra, eu não tenho essa velocidade. Ela sente a necessidade de ter inteligência de mercado, né? Então, assim, se ela tivesse inteligência de mercado, apesar de ela acompanhar, por exemplo, tendências de moda com relação a cores, tecidos, etc. e tal, através de algumas
enfim, de alguns locais que ela consome esse tipo de conteúdo específico, mas de tendências de mercado um pouco mais ampla, ela sente essa dificuldade, essa falta, né? Para que ela possa traçar suas estratégias melhor e que ela possa também ter isso compartilhado com o time, para que isso não fique somente com o empresário e não se traduza dentro de uma prática no negócio. E o que a gente não quer? A ideia é que não é uma plataforma para conectar consultores de marketing. A gente também não espera uma biblioteca de conteúdos de marketing e vendas. Não é a ideia de fazer uma curadoria do que é interessante disso para o empresário, a ideia não é essa. A solução ela não pode demandar um alto investimento de custo e nem de tempo, porque o tempo é um fator crucial para esses empresários. Ela precisa ser uma solução que ela seja de baixo custo de investimento e que ela cole nessa jornada tão difícil, né, e tão corrida desses empresários. E que essa solução ela não mire apenas nos resultados de curtíssimo prazo, porque os empresários vão se impedir e estão precisando fazer caixa, mas eles precisam ter esse olhar mais alongado. Então, a solução ela não pode ser apenas para mirar resultados de curto prazo, ela precisa ter um olhar mais ampliado para que seja traçada uma estratégia de marketing dinâmica ao longo do tempo. Para que esse empresário, de fato, se sustente e consiga ir respondendo a esses novos desafios. À medida que eles começam a aparecer, eles já vai sinalizando e atendendo. E aí, o time que está aqui, né, a gente está aqui presente é a Lilian, a Gabriela Tavares, a Valdenice. Gostaria de saber se alguma das meninas tem algo a complementar. E também estamos aqui agora abertas às perguntas. Não, Beto, eu acho que você contemplou todos os itens importantes desse desafio. Eu me sinto contemplada quando você fala. Eu posso perguntar aqui, você falou aí que muitos confundem marketing com propaganda, que eles não conseguem vislumbrar aí o o poder do marketing. Então, como é que ela não tem sensibilização, né? O que vocês esperam, então, né, seja uma plataforma, a solução também tem que englobar essa da problemática? O que vocês pensam, né? É importante, Fernanda, que a gente gere um certo nível de autonomia nesse empresário. E a autonomia, obviamente, vem com o conhecimento, né? A ideia não é que seja uma capacitação para ensinar eles o que é marketing, o que pode ser feito no marketing, mas para que eles visualizem as potencialidades do marketing, eles precisam conhecer, entender. Né? Então, é necessário uma transferência de conhecimento, mas a gente sente muito que o empresário está muito mais propenso a se engajar em pequenos desafios, onde ele aprenda algo, pratique na prática e consiga ir vendo resultados. E melhor, que à medida que ele for praticando aquilo ali, ele vá sentindo pequenos incentivos, né? Vá sentindo que poxa, tá dando certo, consegui galgar isso, estou chegando, né? É como se fosse algo que mantesse esse estímulo dele, né? Já que existe uma grande fatia dos empresários que estão descrentes com marketing, porque como eles não medem e eles não sabem o que eles fazem coisas pontuais e desconexas, eles começam a achar que é um tiro no escuro. Tem hora que eu faço um negócio, tem hora que dá certo, tem hora que eu faço, tem hora que não dá certo. Então, nesse momento de restrição de caixa, eles começam a ficar receosos de fazer ação e, ao mesmo tempo, precisando fazer ação para vender. Então, de fato, eles vivem um dilema muito grande com relação a isso. Roberta, eu queria só complementar isso que você disse aí, que quando, digamos assim, os pilares do marketing que a gente aprendeu na faculdade, que eram os 4 P's, eles eram pilares mais, digamos assim, eram os pilares de ação do empresário com, com conhecimento ainda feito por meio de uma pesquisa A ou de uma pesquisa B. Neste caso aqui, a gente transcende isso, né? Esse nosso desafio, ele dá uma transcendida nisso aí, porque a gente já traz assim, ou seja, a gente já transcendeu, ou seja, a questão da promoção é mais
é mais uma questão de posicionamento dessa empresa dentro do mercado, que para isso, para que ele se mantenha bem posicionado ou que escolha um outro posicionamento de mercado, ele precisa de mais dados, né, que subsidiem essa movimentação dele, né? E aí, justamente isso, a dificuldade que ele tem de fazer essa constância na mensuração, né? De medir isso, de saber exatamente o que é que ele precisa medir, quando medir, para que isso possa ajudar nas decisões da empresa. E eu acredito que um pouco disso que Roberta fala com relação a esse medo de investimento tem também se dá também pela pouca prática de medir mesmo, né? De medir, de entender e de perceber onde é que está acertando e onde é que está errando. E para isso, como o cenário está muito dinâmico, o mercado está muito dinâmico, uma das coisas que a gente ouviu muito dos nossos cases, né, dos nossos empresários, das empresas com quem a gente conversou, é que, às vezes, quando eles estão ali naquele módulo dos 4Ps, aí, quando eles estão ali naquele modelo de testar uma pesquisa A ou B que eles fizeram, o mundo do mercado já mudou. O cenário já mudou completamente e aí eles, tipo, não tiveram, não conseguiram fazer as mudanças necessárias em tempo hábil, e é justamente isso que a gente está vendo nas empresas, né? A gente trazer, proporcionar esse match aí, de trazer, deixar claro para o empresário de que forma ele pode estar mais a par do cenário, né, com ferramentas que tragam, né, essas informações para ele, para ajudá-los de forma muito rápida na tomada de decisão. Eu só queria complementar 2 pontos. Um que a Beta falou, eu vou enfatizar, é que, sim, o tempo para esse empresário, ele é primordial, ele é um calcanhar de Aquiles, digamos assim. Quando a gente junta estratégias de marketing com tempo, ele tem uma prática na operação do negócio dele que ele descarta esse tempo de dedicar a conceitos, coisas de academia, que ele muitos nem chegaram a cursar, não têm acesso a esse tipo de informação, e para eles é de uma outra realidade, muito mais da grande empresa. Então, esse desafio, ele tem um baita desafio, vamos dizer assim, que é criar uma solução em que esse tempo seja o mínimo possível, mas de forma que consiga engajar esse empresário, escolarizado ou não, mas que possui uma prática empresarial copiada por sua rede ou por algum fornecedor que para ele é muito importante e muito desenvolvido. Então, ele já tem na sua prática essa propaganda, vamos dizer assim, que ele confunde com marketing, mas que tem dado resultado para ele, de uma certa forma. Ele não sabe quanto, mas ele diz que tem. Então, é desafiador a partir do momento em que ele não tem esse tempo de sentar, estudar, estruturar, fazer um planejamento estratégico. Ele está muito focado na ação, na alteração do momento do negócio dele. E tem que dar resultado em curtíssimo prazo. Não é mágica, mas é quase como se fosse. Então, o desafio tem que trilhar esses 2 pilares aí que são importantes, que é reconhecer que ele já tem uma prática empresarial, certo ou errada, mas tem, e um pouco tempo para pensar no negócio de forma estratégica, onde o marketing permeia praticamente todas as ações. Acho que à medida que a gente pensa em uma solução que cole dentro dessa jornada desse empresário, que ele precisa dar respostas ágeis, que ele está ali gerindo uma série de pratos ao mesmo tempo, mas que isso começa a fazer sentido para ele, ele começa a ver resultado, isso vai gerando esse aprendizado, né? Mesmo que menos acadêmico, mas mais prático, né? Mas ele vai gerando esse conhecimento, vai consolidando isso para o empresário, e isso vai se tornando natural, né? Eu acho que ele vai internalizando naturalmente esse processo aí das boas práticas e de tudo mais que ele precisa, né? Isso no dia a dia. Não sei se tem mais alguma dúvida. Caso não, eu também tenho mais uma. Então, esses dados que é necessário da empresa, dos clientes ou do mercado, do nicho de mercado deles? O que é que a solução precisa englobar?
solução precisa englobar inteligência sobre comportamento de consumo e também a questão do mercado em que ele atua, sim. Teve um estudo interessante de um empresário que era do segmento de alimentos, que ele disse assim, eu consegui, ele é muito bem articulado, de network, ele fez eu conseguir fazer uma visita à Dark Kitchen da Rappi, mas, poxa, eu fico imaginando, eu sei que eles têm lá as informações, qual o bairro que sai mais sushi, qual o horário, qual o que é mais comida saudável, qual o que sai mais massa, eles têm essas coisas. E eles dizem assim, eu queria muito isso, porque, inclusive, esse empresário está no momento de reavaliar uma possível mudança de ponto comercial, já em função da mudança de comportamento de consumo causada na pandemia, que gerou digamos assim, saída de uma grande fluxo de pessoas no ponto comercial onde ele se encontra. Né? Assim, as pessoas passaram a adotar outros hábitos, aquele ponto comercial passou a ter um fluxo menor e ele está avaliando. E ele diz assim, eu sei que existem essas informações. Poxa, como isso seria importante para mim, né? Então, isso, Fernanda, que você traz, essa questão dessa inteligência de mercado aí, ela é muito importante para esses empresários. Já pegando o gancho de Fernanda, meninas, e aproveitando para provocar até nossa audiência. A gente tem um outro desafio, que a gente vai falar mais na frente, que é o pequeno negócio orientado a dados, né? Eu vejo que as grandes empresas estão aí muito orientadas a dados, analisando esse comportamento de consumo pelas redes digitais, e aí provocar nossa audiência pensando, quem tem uma solução orientada a dados, que está aqui para esse desafio, você pode fazer um match com alguém que tem essa inteligência, né, de marketing, que tem essa inteligência de comportamento de consumo, e de repente propor também uma solução para esse desafio. Eu vejo muita sinergia, e aí até a equipe, né, os startups teams aí que trabalharam essa questão do pequeno negócio orientado a dados, podem até colaborar quando fizer a apresentação, porque eu vejo muito rico. E esse momento, como é para a gente fazer essas conexões, né? A gente coloca à disposição todos esses times de especialistas para poder ajudar vocês. Eu acho que a gente tem algum tempo ainda. A gente estava previsto começar aí às 17h40, né? O próximo desafio, que é as novas dinâmicas de engajamento de eventos. Então, a gente abre aqui para as perguntas, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas sobre o processo também, que eu expliquei no comecinho, além da gente disponibilizar todo esse material, informando os prazos, as etapas, a gente também vai deixar disponível no site. Perfeito. E aqui as dúvidas que a gente está perguntando é até para ajudar vocês na submissão de uma solução. Então, se vocês tiverem alguma questão, não, eu preciso ter isso, o problema é isso, então, é um momento também para vocês conversarem aí com o ST, que estão aqui os times, para poder apoiar vocês. Deixa eu dar um insight também, que talvez possa ajudar o grupo. Todo mundo lembra aí, sabe que existe o instrumento do plano de marketing, né? Que normalmente as empresas vão lá e desenham esse plano de marketing. E o que a gente vê, né? O plano de marketing, como existe hoje, ele é um instrumento estático e ele não cola mais com esse mercado dinâmico, né? Então, é necessário se construir uma proposta, uma ferramenta, uma solução que o empresário ele possa traçar um plano para que ele também não faça as coisas sem conexão, descolado com posicionamento de mercado, sem objetivo, sem medição, sem nada, mas de forma dinâmica, né? E aí, de fato, o instrumento que exige hoje, ele é um instrumento que já não responde mais a esse cenário novo. Até na nossa live de abertura, não foi lançamento, foi Chico que mencionou, creio eu, que acaba falando sobre o passado, né? Então, como é um mundo muito dinâmico, quando para fazer algumas coisas, acaba retratando muito já um passado, porque quando vê, já passou. Então, precisa estar acompanhando justamente esse mundo que está em constante mudança de forma acelerada, não é isso, Roberta? Isso aí. Isso aí. Massa.
Bem, mais alguma dúvida? As minhas também se esgotaram, Thaisa. Eu queria só reforçar, né, que a gente vai disponibilizar esse vídeo e a gente vai dividir ele por desafio para que fique mais fácil, né, que as pessoas entendam. A gente também vai disponibilizar no site as dúvidas de como preencher o formulário. É importante que vocês vejam as informações necessárias para a submissão, né? E não é nada muito complexo, ele é muito autoexplicativo, né? A gente não teve muitas dúvidas sobre as inscrições, é mais o conteúdo. Se eu não tenho um CNPJ, eu posso me inscrever? Pode, né? Você pode disponibilizar depois esse CNPJ. O líder do projeto são 2, a gente pode incluir? Pode. Então, assim, leiam de fato, se debrucem sobre a inscrição, né? E aí vocês podem ter insights também. Vocês podem, só reforçando, vocês podem se inscrever em mais de um desafio. Então, como eu falei, se tem uma sinergia aí entre o desafio 4 e esse desafio, né, que é o pequeno negócio orientado a dados e as estratégias de marketing, submetam, né? E assim a gente pode também ajudá-los a fazer conexões com especialistas de dados para que possam formar o time e aí apoiar vocês. Muito bom. Vou fazer o merchan último, né? Falando um pouquinho aí do potencial de escala dessa solução. A gente sabe que essa parte de marketing que gera, que é digamos assim, é o motor de geração de estratégias para gerar resultado para a empresa. Isso é uma dor realmente frequente em todos os segmentos, comércio, indústria, serviço, né? A gente começou aí com muita gente, aprofundou essa pesquisa com todos esses segmentos. Isso é uma dor muito real, é uma dor que tem um potencial de escala gigantesco, né? Só em Pernambuco nós temos mais de 462 mil pequenos negócios, né? E, de fato, essas soluções que estão sendo construídas aqui, a ideia é que elas avancem aí para serem consumidas no Brasil, né? Então, acredito que nós temos, de fato, uma lacuna de mercado de resposta sobre essa questão de marketing gigantesca. E é uma dor, de fato, real, e os empresários, né, realmente precisam de uma alternativa, né, de um caminho, de uma luz, para que eles possam resolver aí esses dilemas que eles sofrem no dia a dia, né? Boa tarde. Eu não parei de acompanhar vocês, né? Não consigo acompanhar tudo, mas estou acompanhando. Eu quero entender de forma clara, tá? Não sei se vai ser agora, não sei como está o tempo de vocês, tudo. De forma clara, né? Os desafios. E eu hoje, eu trabalho diretamente nessa área, né? Eu trabalho com dados, com marketing digital, com vendas online. Eu ajudo os empreendedores, os empresários, as startups, projetos inovadores, a eles encontrarem os melhores clientes na internet, qualificado, segmentado, nichado, desde a boca do funil até a ponta do funil, e também a otimizar toda essa comunicação com esse cliente, desde as estratégias, as melhores estratégias para poder se comunicar com os clientes, até as melhores ferramentas para poder otimizar essa comunicação e até automatizar, né, toda essa parte também, tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Eu tenho mais de uma solução, né? Uma delas é desenvolver máquinas de vendas, né? Uma delas é essa, que a gente ajuda os empreendedores. As outras são soluções e ferramentas. E podemos fazer, tem um que é para pequeno e médio, pequeno negócio, né? Pequeno microempreendedor, para ele começar, para ele sair da estaca zero, mesmo aquele empreendedor que não sabe nada digital, a gente consegue ajudar ele a fazer as primeiras vendas dele, sem precisar ele investir em anúncio no Google, ADS, sem ele precisar saber, né, fazer esse tipo de anúncio, sem ele precisar aparecer na frente das câmeras, gravar algum tipo de conteúdo também, por exemplo. Então, a gente faz isso hoje, né? E também seria isso, principalmente. Tem algumas coisas mais, assim, bastante coisa interessante, né? E o principal, o que é? Que a gente faz tudo isso
imediato. A gente consegue ajudar o empreendedor a falar com o cliente direto, né? Sem precisar falar com ninguém, ele vai falar direto com o potencial cliente dele. E ele pode até faturar no mesmo dia, né? Na mesma hora ali que ele já está em contato direto com o cliente. Seria isso. Legal. Renato. A gente está correndo o tempo aqui, foi muito bom você falar, porque pode também inspirar, né, outras pessoas que participem. Coloca lá no Catalisa se você precisa de dúvidas ou se você precisa de parceiros, né? Se não, a gente conta com a tua inscrição, vai ser muito bem-vinda. Vamos lá para o próximo? Vamos. Pode até colocar naquele desafio